Bom dia a todas as mães que estão conosco nessa manhã. E também aquelas mães que estarão vendo pelo vídeo esse culto de hoje. Essa semana, normalmente eu recebo muitos vídeos e bastante poemas e coisas assim, né? E essa semana, como é Dia das Mães, eu recebi mais ainda. Eu queria ler um para vocês. Diz assim, prontos? Olha só. Mãe, um coração de amor, né? Criança com 3 anos. Mãe, eu te amo. 11 anos. Mãe, não enche. 16 anos. Minha mãe é tão chata. 18 anos. Eu quero sair da casa de minha mãe. 25 anos. Mãe, você tinha razão. 30 anos. Eu quero voltar para a casa da minha mãe. 50 anos. Eu não quero perder a minha mãe. 70 anos. Eu daria qualquer coisa para ter a minha mãe aqui comigo. Dê valor à sua mãe, pois se não fosse por ela, você não estaria lendo ou ouvindo essa mensagem. Te amo, mamãe. Amém? Podemos aplaudir? Vou pedir a todos os filhos e filhas que estiverem aqui na congregação essa manhã, que não estão assentados com seus pais, com sua mãe, no caso, né? E se a sua mãe está presente, se você pudesse sair agora e sentar-se com a sua mãe, vou dar um tempo para você. José vai tocar a música enquanto os meninos se movem, né? Senta com sua mãe. Fala assim, mãe, não foi o que o pastor mandou não, porque eu queria mesmo sentar com você. Se você está abandonado, vem cá sentar junto com a Gisele, ela adota você. Vem cá, meu filho, até a sua mãe chegar. Fica emprestado aqui, né? Emprestado. Essa é uma série de mensagens, né? Maísa, ele saiu só para sentar com você. Isso, amém. Essa é uma série de mensagens que tem a ver como nós podemos alimentar essa palavra maravilhosa que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que nós podemos fortalecer esta imagem, esta semente? E dentro desse quadro não seria possível fazer isso sem, nesse caso, usar as nossas mães. Então, mais uma vez, feliz Dia das Mães, mães aqui da CCP. Deus abençoe muito vocês. E como não poderia deixar de ser, o texto de hoje tem a ver com Maria. Alguém quer assim tentar adivinhar qual das Marias que eu vou estar falando? Maria, a mãe de Jesus. Então, Maria, mãe de Jesus. Eu estava preparando e me lembrei de uma história, não é verdadeira, gente, é uma história que foi contada, e era de um policial irlandês. O país da Irlanda, vocês sabem, que é um país que é muito dividido. Um grande segmento da população são católicos romanos, assim, extremamente devotos. Né? E como muitos de vocês foram criados nas doutrinas, dos ensinos da Igreja Católica. Mas a Irlanda também tem um grande segmento de pessoas que são protestantes. Infelizmente, há muito conflito. Agora está melhor, mas ao longo dos anos, muito conflito nesses dois grupos. E o policial irlandês, esse policial é um católico romano. E ele estava atravessando uma ponte de um rio muito forte, as correntes muito fortes, havia chovido, aquelas águas estavam muito revoltas, né? E ele ouviu um grito de socorro. Ele baixou assim, ele viu que era um homem que havia caído no rio e estava se afogando. Ele gritava, socorro, socorro. Só que o policial não sabia nadar. Ele olhou, não tinha ninguém para ajudar, né? Não tinha telefone, celular, nada. Ele ficou assim, em pânico, o que fazer? Ele só lembrou de uma coisa, né? Olha, pede à Virgem Maria que te ajude. Aí o homem gritou, quem? Pede à Virgem Maria para te salvar. Ele, quem? Terceira vez, o policial já está chateado. Pede à Virgem Maria para te ajudar. Ele, quem? Morre, seu desgraçado protestante. Você não sabe quem é a Virgem Maria, então morre logo. Às vezes nós, católicos romanos, quando fomos criados, nós exageramos e colocamos Maria num pedestal, né?
muito além do que a Bíblia ensina. E protestantes, por vezes, fazemos o oposto. A gente massacra Maria, né? Reduz a nada. Foi só outra mulher. Não, Maria foi alguém muito especial. É uma pessoa muito importante nas Escrituras e na Bíblia. E o texto de hoje que vai nos ajudar a entender isso, ela tem muito a nos ensinar. Maria foi uma mãe muito especial. Você vai perceber isso nesse texto de hoje, muito especial. E nós vamos estar usando o texto de Lucas, capítulo 1, 26 a 45. Lucas 1, 26 a 45. Eu não vou ler todo o texto, eu vou apenas mencionar vários versos desse texto. Eu vou explicar o texto e você acompanha. Esse é o momento quando Maria recebe a notícia do anjo que chega até ela, o anjo Gabriel, e ele é um mensageiro de Deus, ele tem uma grande notícia. Ele vai estar dizendo para Maria, Maria, o Espírito Santo, você vai ser coberta com a sombra do Espírito Santo, e você vai dar à luz, e será um menino, o menino Jesus, ele será o salvador dos seus pecados. E você vai ver que ele vai chegar e falar com ela. Então, nesse contexto que nós vamos estar olhando para ver algumas lições que Maria pode nos ensinar. O que nós podemos aprender com Maria, muito além de colocá-la num pedestal ou massacrá-la, colocá-la para baixo. Porém, antes mesmo de aprendermos com Maria, é importante que você entenda que na palavra de Deus, na vida dela, na minha vida, na sua vida, nosso relacionamento com Deus não pode ser apenas de religião, religioso. O que quero dizer? Ou seja, nós fazemos assim, vamos à igreja, celebramos batismo, celebramos confirmação, celebramos a comunhão, celebramos as ocasiões especiais. Não pode ser apenas isso. Olha, o relacionamento com Deus, ele é pessoal. Deus, ele é uma pessoa, ele quer relacionar-se conosco, é um relacionamento dinâmico, ou seja, não é morto, ele nos envolve, ele é caloroso, ele é vivo. Nós não nos relacionamos com um Deus distante, ele é um Deus que está perto, ele é autêntico, esse relacionamento. E como autêntico, ele é profundo. Nós falamos dessa coisa linda que há entre pais e filhos, filhos e filhas e mãe. É tão bom isso. Imagina o relacionamento de Deus muitas vezes mais intenso nessa mesma condição. Então, antes de mais nada, temos que entender isso. Nosso Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Reconciliar é trazer para perto, é relacionar-se outra vez de uma forma intensa e profunda. É assim que Deus deseja se relacionar conosco. E Maria nos ensina, nos ajuda, porque ela vai nos dar algumas ideias, algumas assim, maneiras de entender como é que Deus e ela se relacionaram. E nós podemos fazer o mesmo. Isso creio que está aí para o nosso benefício. Então, a primeira lição que eu vejo aqui, a primeira lição que Maria nos ensina, é que nós devemos ir a fundo, vá a fundo no seu relacionamento com Deus. O que quer dizer isso, pastor? Olha o versículo de número 29, Lucas 1. Diz assim, Maria ficou perturbada, e eu sublinhei, com essas palavras, pensando no que poderia fazer, no que poderia significar essa saudação. Eu sublinhei porque muitas vezes, assim na tentativa de traduzir para o português, inglês, o espanhol, ou que língua seja, as pessoas responsáveis fazem do seu melhor para nos passar o que está escrito aí. Porém, esse perturbar não é um perturbar de ficar assim, descontrolado, de não saber o que fazer. É alguém que ouviu a palavra de Deus e ela foi tão maravilhosa, tão além do dia a dia. A palavra de Deus fala assim, os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Quem poderá entender a sua mente? É tão incrível ouvir do amor de Deus, um amor de Deus que olha para nós, que na maioria do tempo viramos as costas para Deus, o Deus que ainda assim ama incondicionalmente, o Deus que dá o seu Filho, e às vezes esses pensamentos são maravilhosos demais para nós. O que nós fazemos? A gente ouve falar de Jesus, que Ele era Deus, que Ele morreu para nós, e a gente encosta o pensamento. A gente coloca assim como que é tão profundo que eu não vou me aprofundar nele. Maria não fez isso. Ela ouviu algo extraordinário. E ao ouvir extraordinário, as suas emoções foram mexidas. Ela foi fundo. Ela não descartou o plano de Deus. Ela estava dizendo,
Que coisa é essa? E ficar pensando, ela considerou, ela ficou digerindo, ela ouviu, talvez naquele momento não estava tudo claro, mas ela continuou a pensar e a pensar. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, o propósito da palavra de Deus, do Espírito Santo, na sua vida, dizer o seguinte: ouça, nós estamos em um mundo que está indo para o inferno, que está perdido. Mas ouça, eu amei você tanto, Deus falando, que quero tirá-lo e colocá-lo num caminho que vai para uma vida eterna nos céus. Mas isso parece às vezes tão confuso, tão abstrato, que nós não captamos. E aqui nós aprendemos, quando Deus fala ao seu coração, ainda que as coisas estejam confusas, ainda que não estejam claras, agarre-se ao pensamento, deixa penetrar na alma, considere, faça uma digestão dos pensamentos, pondere, medite, volte, e outra vez, isso aprendemos com ela. Deus não deseja pessoas que assim, olha, Deus falou, ou a gente ignora, ou vive igual um robô, só faz, não pensa. Não, Ele quer que nós consideremos, Ele quer que nós sejamos movidos no nosso mais íntimo. Então isso nós aprendemos com ela. E não se preocupe, não há problema se os pensamentos de Deus sejam tão profundos, eles são profundos. E na maioria das vezes nos assustam. Porém, vá a fundo. Segunda coisa que aprendemos com Maria, converse com o Senhor. Diálogo, tenha um diálogo com Ele. Dialogue com Ele, fale com Ele. Pode fazer, não tenha medo. Falando que nós estávamos lendo aquele poema das mães, né? As crianças pequenas não têm muito receio, perguntam de tudo, né? Por que isso? Por que aquilo? Depois, à medida que vão crescendo, pensam que a gente não sabe mais nada, né? Faz isso com pai e mãe, né? Aí começa a ouvir todo mundo, menos a nós, não é assim? Até eles chegarem aos 25 anos, depois eles voltam, né? Mas, nós e Deus, pode perguntar. Deus não se ofende. Porque você vê, ela perguntou no versículo 34, mesmo texto. Como acontecerá isso se eu sou virgem? Como? Uma adolescente, possivelmente 13 anos de idade, numa vila pequena lá de Belém. Dizem lá os historiadores que a vila inteira eram 200 habitantes. Pouca gente, pessoas simples, de uma família simples. E de repente um anjo falando com ela. Então ela pensa, como é possível? Eu sou virgem. Estou prometida para casar-me, como era o costume, porém não conheço um homem. Que eu saiba, ela está pensando na sua cabeça, você precisa estar casada, ter relações sexuais com um homem para poder dar à luz. Como é possível isso? Então, isso não é uma pergunta, um questionamento, uma conversa que está descartando a Deus. Deus ama o filho, a filha que confia e que pergunta, como será isso, Senhor? De que maneira? Eu me lembrei da história de Abraão e o seu filho Isaac, lá em Gênesis, vocês se lembram? Que quando Deus fazendo uma prova, um teste com Abraão, né? Eu creio que é o capítulo 22, disse assim, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, sabe aquele que você esperou a vida inteira por ele? E leve-o a um monte que eu vou lhe mostrar, 3 dias de distância, e você vai sacrificá-lo. Absurdo! Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele pega o animal, pega lá os seus servos, a lenha, o fogo, o menino, e vão para lá, para o lugar marcado por Deus. No caminho, o menino sabe fazer conta, ele vê assim, ó, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas está faltando o cordeiro para ser sacrificado. E com toda a meninice, já quase um adolescente, mas com toda a liberdade de um filho, pergunta, pai, aqui está o fogo, aqui está a madeira, onde é que está o cordeiro? Olha a liberdade. O que o pai respondeu? Deus proverá. Aqui com Maria aprendemos assim. Podemos perguntar, Senhor, onde é que está? Senhor, e o próximo passo? E o que eu vou fazer? Na nossa vida inteira, o dia inteiro, nós estamos assim bombardeados com decisões, não é? Às vezes Deus nos dá uma direção. E parece tão complicado. Tudo está contra todos. E nós precisamos perguntar, Senhor, eu não estou entendendo, como será? Pode conversar com Ele. Ele ama. E principalmente quando esse perguntar, não é um perguntar para descartar, mas é um perguntar para se informar. Deus ama explicar. Por vezes Ele fala assim, filho, venha comigo, confia,
mais adiante eu lhe mostro. Um passo de cada vez. Ele pode falar isso? Nunca te deixarei. Mas ele sempre ama quando nós conversamos com ele. Então, vá a fundo. Deus quer alcançar o seu coração. Talvez não seja claro. Às vezes a igreja confunde, as pessoas confundem, o dia a dia confunde. Vá a fundo. O que quer dizer isso, Senhor? Como é que é? Fala o meu coração. Pergunte a ele aquilo que não estiver claro. Mas há, a partir do versículo de número 39, uma terceira lição. Muitas vezes já li esse texto e nunca me havia alcançado tão profundamente isso. A partir do versículo 39, nós ouvimos que Maria, assim que o anjo se ausentou, ela foi, olha o versículo 39, naqueles dias, ou seja, logo em seguida, o anjo saiu, logo em seguida Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia. Talvez você esteja familiarizado com o mapa da Palestina, mas ela estava, Maria, lá em Nazaré, no norte. Imagina em New Jersey, né? Lá quase na fronteira com Nova York, e agora ela tem que se deslocar lá para Long Branch, lá na praia. Sem carro, sem trem, nada disso, né? Longa distância. Ela apressadamente vai até lá. E ela vai encontrar-se com a sua prima Isabel. E entrou na casa dela e a saudou. O restante do texto que eu encorajo você a ler em casa, fala assim, para nós, né? Eu tenho aqui, eu vou ler para você, não está na tela. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ouça, Maria chegou, oi Isabel, como boa brasileira, né? Oi Isabel, vim te ver. Naquela hora, agora Isabel fala, olha, quando eu ouvi você, oi prima, né? Quando eu ouvi você, o bebê agitou-se no meu ventre, cheio do Espírito Santo. Imagine só. Naquele momento. E ela agora, a sua prima, diz para ela em alta voz, imagine a cena, bendita é você entre as mulheres, Maria, prima. E bendito é o filho que você dará à luz. E ela continua, mas por que, versículo 43, que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Imagina, o Espírito Santo está envolvido aqui, né? Como é que ela já sabe que o bebê que está no ventre de Maria será o seu Senhor? O Espírito de Deus. Total. Total. Logo que, versículo 44, que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. E agora ela dirige-se a Maria, feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Ela faz uma saudação. E a partir daí, nesse momento, algo extraordinário vai acontecer na vida de Maria. É que Maria, a partir desse versículo, quando termina a saudação, o restante do tempo é o que nós chamamos do Magnificat, mais conhecido como a canção de Maria, um hino de Maria. Talvez você conheça. Minha alma engrandece ao Senhor, e o restante aquela coisa linda. Mas não é interessante? Maria ouviu do anjo, foi fundo. Maria ouviu do anjo, conversou com Deus. Maria ouviu do anjo, foi procurar o povo da família de Deus. Aqui era família duas vezes, família de sangue e família de fé. Ela foi compartilhar, e somente quando houve a confirmação da família de Deus, agora o seu coração explode em um hino de louvor e adoração a Deus. Nós às vezes cometemos um erro terrível, que nós pensamos assim, é só Deus e eu. Eu não preciso da igreja. Essa igreja é complicada demais. Esse povo é complicado demais. Esse povo machuca demais. Esse povo é confuso demais. Eu vou andar sozinho. De vez em quando eu dou uma beliscadinha aqui, ali, visito, volto e vou embora, fico à distância. Isso é um erro. Porque aprendemos com Maria que a palavra de Deus, a direção de Deus é confirmada onde? No seio da família de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo.
palavra de Deus diz que nós somos membros uns dos outros. Nós não temos o luxo de andarmos sozinhos. Nós não temos o luxo de crescermos sozinhos. Você quer crescer, ela nos ensina. Olha que mãe especial. Você precisa andar, estar envolvida profundamente com o povo de Deus. Alguns de vocês Deus preparou para ensinar. Onde você vai ensinar se não for no seio da palavra do povo de Deus? Alguns de vocês Deus preparou para serem encorajadores. Há uma porção de gente necessitada, faminta de encorajamento. Onde é que você vai poder fazer isso, se não no seio da palavra, no seio do povo de Deus? Você está me acompanhando? Alguns de vocês, Deus usou para levantar outros, para direcionar outros, para equipar outros. E somente no meio do povo de Deus você vai poder fazer isso. Esse mundo conspira conosco para nos isolar. Planeja de tudo e com todos para que nós não estejamos envolvidos. Aprenda com esta mãe tão especial. Esteja envolvida, porque no seio da palavra do povo de Deus, você vai ouvir a confirmação daquilo que Deus já falou com você. Ele já traçou para você, dos sonhos e planos que Ele entregou a você. Você está ouvindo a palavra de Deus nessa manhã? Está tocando no seu coração? Nós precisamos tomar posse disso. Eu fiquei maravilhado de ouvir isso. Tantas vezes eu pensei, Maria ficou tão contente que ela foi lá para o canto e compôs um hino. Não, ela compôs o hino depois que no seio da família de Deus, aquele plano maravilhoso foi confirmado. Agora ela disse, então não sou eu que pensei, eu não sonhei, eu não estava só da minha própria cabeça, Deus confirmou através da minha família. Amém? Há um convite, há um clamor, una-se, vá fundo. Compartilhe com Deus as suas perguntas, os seus questionamentos, mas também viva em comunidade. Vem fazer parte, envolva-se, esteja envolvido, carregue, ande juntos. Lá nas cartas do apóstolo Paulo, nós ouvimos que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. A ideia não é peso, estar junto, dividir as responsabilidades, dividir os desafios, dividir as alegrias, estar juntos, caminhando lado a lado. Mas finalmente, Maria, o que mais aprendemos? Entregue-se incondicionalmente. Esse verso é tão conhecido, né? Versículo 38, e diz assim, respondeu Maria, agora que ela já foi fundo, pensou, agora que ela já conversou com Deus, agora que nesse processo ela vai estar indo para estar a confirmação na comunidade. Mas no versículo 38, já de antemão ela fez uma decisão. Qual foi? Aqui está a tua serva. Sou serva do Senhor. Mais uma vez, se você for no original, aliás, as cartas do apóstolo Paulo, vocês já notaram as introduções? 9 cartas, né? Paulo, um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e a próxima palavra o quê? Servo. Sabe que servo é esse? Se traduzirmos literalmente, porque nós não temos escravos hoje, né? Mas o termo é escravo de Deus. Meu dono, meu mestre é o Senhor. Maria diz assim, eu sou escrava do Senhor. Ou seja, não é a minha vontade, é a vontade dele, a sua vontade, Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Por que isso é importante? É tão claro que nós vivemos em um tempo em que às vezes nós sentimos o chamar de Deus no nosso coração, né? Mas custa. Eu nunca vi um chamado de Deus que não custasse nada. Se não custa nada, não é de Deus. Se está fácil demais, não é de Deus. Não é que crente gosta de sofrer, não é isso. Mas nossos caminhos são contrários a este mundo. Totalmente. Semana que vem nós vamos falar sobre o profeta Daniel. Como há toda uma estrutura para tentar nos arrancar dos caminhos de Deus. Tudo e todos conspirando. Aqui Maria podia dizer o seguinte, Senhor, eu tenho um problema, sabe? Olha, você não sabe disso, né? Eu sou virgem, sou uma menina, tá? Meus pais não vão crer. Esses 200 da comunidade, todo mundo sabe de tudo. Não tem Facebook, não tem nada de Instagram, não tem nada disso. Mas o pessoal já agora vai saber de tudo, né? Assim que a notícia vai espalhar. E você sabe o que acontece quando alguém está grávida e não é casado? Deus sabia. Nós sabemos por causa da palavra de Deus. A jovem era apedrejada até a morte.
Inclusive os seus pais participavam, eram os primeiros a fazer isso. Então ela podia fazer as contas. Olha, se eu seguir com os planos de Deus, estou correndo o risco de perder a minha família, perder o meu noivo prometido, perder a minha própria vida. Mas seja o que for, seja feita a tua vontade. Olha só, Senhor, eu vou servir o Senhor, mas eu tenho um problema. Olha, eu tenho um menino na escola, ele participa dessa classe, daquele outro negócio. Olha, eu tenho um trabalho. Sabe que, olha, eu e a minha esposa estamos escravizados. Não escravizados não. A gente trabalha muito duro porque a gente precisa de tanta coisa, né? Que vai deixar tudo para trás quando a vida passar. Oh, mas tudo isso, né? A gente começa a fazer, posso, não posso. No final, o que é que a gente faz? Nada. Olha o que Maria faz. Maria está sendo direcionada pelo Espírito Santo. Sabe de onde vem isso? Do próprio Deus. Lembra-se de Jesus? Ele estava na glória, em segurança, em conforto, comunhão com o Pai perfeita. A palavra de Deus diz que ele se esvaziou e tomou a forma de servo outra vez. E se humilhou. Foi obediente até a morte. Jesus ali no jardim, horas antes de ser preso, logo em seguida a sua morte, ele pediu: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Lembra-se disso? Mas ele conclui como? Mas não a minha vontade, mas a sua vontade. Irmãos, eu sei que não é fácil. Mas eu creio que Maria nos ensina aqui a lição mais preciosa. Não importa o preço. Não importa o custo. Eu confio no meu Senhor. Eis aqui a tua serva. Nós cantamos ainda há pouquinho para te adorar, né? Foi que eu nasci, não foi? Aqui está a minha vida. Quantas vezes, irmãos, isso não passa apenas de cântico e declarações que nós fazemos. E daqui a pouco já começamos a colocar os limites na minha entrega ao Senhor. Aprendemos muito com Maria, né? Uma mãe muito especial, não foi? Você está pronto? Você gostaria de ter esse relacionamento dinâmico, vivo, autêntico com Deus? Amém. Se é o caso, vá fundo. O Senhor está falando com você nessa manhã. Ele está motivando você. Ele está relembrando você de chamados e planos para a sua vida. Aprofunde-se. Vá fundo. Questione, talvez sejam questões que não estejam claras. Como um filho que pergunta: pai, por que isso? Mãe, por que aquilo? Mas vá fundo. Permita que a comunidade confirme aquilo que Deus colocou no seu coração. Mas em tudo isso, entregue-se ao Senhor incondicionalmente. Você pode dizer amém para isso? Amém. Deixe-me orar com vocês. Baixe suas cabeças e feche os seus olhos. Ó Pai, aqui nos reunimos muito gratos ao Senhor pela vida de nossas mães. Obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por Maria, a mãe de Jesus, aquela serva que o Senhor usou para trazer Jesus a esse mundo. Através de Jesus, o Pai, foi que nós alcançamos a salvação das nossas almas. Através de Jesus foi que nós alcançamos o perdão dos pecados. Através de Jesus foi, pelo fato que ela confiou, foi que nós pudemos ser reconciliados com Deus. Através de Jesus é que nós somos nova criatura. Tudo velho já ficou para trás. Então, Pai, que Maria seja muito mais que apenas um exemplo para nós. Que ela possa ser esse instrumento ainda nas mãos de Deus, relembrando, motivando, direcionando as nossas vidas. Faz isso, Senhor. Cada um de nós aqui, mães e pais, filhos presentes, em o nome de Jesus. Amém. Amém.